né, ela é muito baixa, porque ela fica falando algo tão absurdo como nem Moshe, né, vivia a todo momento esse êxtase, né, de estar toda hora recebendo profecias, né, fazendo revelações e essas coisas todas. Inclusive, ela me perguntou sobre revelação, eu falei, olha, eu não vou falar diretamente, né, mas eu falei, olha, revelação, para quem cobra dinheiro, essas coisas, a Torá proíbe. Eu falei isso, porque a gente também não pode estar falando com todo mundo as coisas, né? Tem pessoas que... a gente tem que respeitar a religião da outra pessoa, não tem jeito. E de contrapartida, eu senti também que tudo isso foi do Eterno, né? E de uma certa forma, a gente vai ter sempre que lidar com pessoas assim. Não tem jeito, não tem jeito. A gente sempre vai ter essas pessoas no nosso meio, na nossa família, sempre vão ter discussões ali em relação a essas questões espirituais, e sempre vai estar envolvendo, né, a nossa vida social, o nosso cotidiano, não tem jeito, esse tipo de situação, ainda mais que a gente vive num país cristão, né, um país cristão e que é dominado por cristãos, independente da sua linha de seguimento. Então, a gente pode um dia ir na casa de um testemunho de Jeová, que de uma certa forma é cristão, um espírita que é cristão, um batista que é cristão, um crente aí que o pessoal fala que é do reteté e tal, aquelas coisas todas, enfim. E aí a gente, de uma certa forma, a gente sem querer recebe essas influências, né? A gente está na casa de uma pessoa com uma espiritualidade, então lá você bebe água, você vai receber essas influências, não tem jeito. E para depois tirar é um pouco complicado. Existem formas de se defender, mas como você vai ficar o dia todo, né, fazendo meditação, se defendendo? Então seria bom se você pudesse tampar o ouvido, mas não dá. Enfim. Então, gente, hoje a nossa aula é sobre a letra Zayin, não é isso? Amanhã a gente fala sobre a reencarnação e hoje a gente fala sobre Zayin. Amanhã a gente vai falamos sobre Moshe, né? Falamos sobre uma parte da família de Moshe na semana passada. Amanhã a gente fala sobre Hannah, e também um pedacinho no final de Aharon, porque semana passada ficou bem confuso lá a aula na história de Jó também, da reencarnação dele. Então, na próxima aula, a gente mostra na Torá essas questões da reencarnação, né? Que são bem codificadas dentro da Torá e são mostradas ali de uma forma clara, ok? Muito bem, gente. Então, hoje a gente vai estudar, olha quanto tempo de aula a gente já tem, eu acho que já são mais de 14 horas de aula ou mais, e a gente ainda está na 7ª letra do alfabeto hebraico. Hoje a gente vai falar dessa letra, né, que é a 7ª letra, que é a letra que ela é uma força incrível, é uma letra que tem uma força, é a luz refletida, potencialidade, né? Ela é uma semente também, ela é a revelação, ou seja, tudo vem da raiz dessa palavra. Inclusive, se a gente cita, né, alguns estudos de Torá, nós iremos ver aqui que a letra Zayin, que é o número 7, ela participa de tudo, né? A gente começa a Bereshit exatamente com 7 palavras, né? Lá em Bereshit, nós temos 7 palavras. Eu tenho que sempre estar voltando em alguns textos devido a novas pessoas que entram, e aí a gente tem que trazer um esclarecimento. Por que a Torá começa em Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E também
E também, gente, para que possa se entender toda a Torá, porque o núcleo de toda a Torá, ela começa nessa primeira fase. Gostaria de lembrar que assim que nós começamos nossa aula aqui, a nossa live, se é que eu posso chamar assim, foi avisado que nossa aula só terá duração de 1 hora. E quando acabar essa aula, eu vou recomeçar uma nova aula. Eu vou mandar o link de novo para a Márcia, através do Facebook. Tá? Quem quiser me adicionar, eu vou ficar um pouco de tempo sem celular, ok? É só adicionar aí o André Trem Rosa, que você vai poder conversar comigo através do bate-papo aqui, tá? Aí você adiciona aí André Trem Rosa. Seja bem-vindo, seu Anselmo. A gente se conheceu através do Facebook e ele é aqui da minha região. Ele mora aqui na cidade vizinha. Tudo bem. Então, voltando à aula, para a gente não perder tempo, gente, eu tenho aqui Bereshit, né? E quando você pega em hebraico, você tem aqui 7 palavras, né? Esse beit bem grande aqui, ele faz parte da palavra Reshit, ok? E aqui, quando eu leio Bereshit, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Então, quer dizer, o Zayin, ele está incluído na questão da configuração da primeira palavra da Torá. Além disso, o Zayin, ele faz parte da configuração da anatomia humana. O nosso rosto em si, ele é formado por 7 orifícios. Né? Nós temos dois ouvidos, 2 narinas, 2 olhos e uma boca. Quer dizer, 7. Olha que coisa incrível. Se nós contamos as sefirotes, e essas sefirotes são planetas que incidem diretamente sobre o nosso planeta, a Lua, gerando as marés, o Sol, também trazendo toda a questão dos tempos, né, em si, das estações, enfim, tudo influenciado por esses astros. Nós temos diretamente sobre nós 7 astros, ok? Nós temos 7 mares, nós temos 7 continentes, um arco-íris, ele tem 7 cores, ele representa o pacto, a brite do Eterno com Noa. Nós temos também em nosso próprio corpo, nós temos 7 partes, uma cabeça 1, tronco 2, 2 braços 4, 5, quer dizer, cabeça 1, tronco 2, 2 braços 4, 2 pernas 6 e um membro sexual 7. Então há uma divisão de 7. 7 dias na semana, 7 vezes 7 vão totalizar 49, que foi a época do recebimento da Torá. Enfim, existem inúmeras situações. E o 7 ele está envolvido, mostrando que o 7 em si é um projeto do Eterno. Lá em Isaías, se eu não me falha a memória, está descrito os 7 aspectos do Rua Elohim, da presença divina, e ela também está dividida em 7, ok? Muito bem. Então, o Zayin, ele faz parte da maioria das questões dentro da Torá. Né? Aqui tem um Zayin. Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão escutando, vendo a minha tela, estão enxergando bem aí, gente? Gente? Não, a tela sumiu. Sumiu. Que estava o gráfico sumiu. Vê agora, apareceu não? Ó, tá aparecendo a Torá, aqui onde eu mostrei o Bereshit, e agora eu coloquei no PowerPoint. Tá aparecendo? Ainda não. Estava, mas agora não. Tá, espera um instantinho. Eu vou fazer algo. Eu vou retirar a minha apresentação de tela, que está aqui. Não sei se eu vou conseguir. Vou compartilhar
De alguma forma, perdemos o compartilhamento aqui. Um momento. Então, gente, estou compartilhando com vocês agora. Vocês vão ver aqui, eu estava mostrando para vocês a palavra, a questão da Bereshit bara Elohim, falamos das questões do corpo. Se você conta as letras, você tem, na primeira parte da frase, você tem 14 letras, e no final da frase você tem mais 14 letras que correspondem às falanges, né? 14 da falange da mão direita e 14 da falange da mão esquerda, quer dizer, também está falando dessas sefirotes que todos os seres humanos têm, independente de serem judeus ou não, ok? E agora, sim, vocês podem ver aqui o Zain, né, a forma do Zain, como ele funciona com a sua coroa, ok? Existem algumas letras que elas têm coroa, existe uma explicação muito profunda sobre isso. São letras que têm essa coroa para que elas não possam ser danadas pelo lado negativo, senão elas acabam sendo danadas. Né? O que é a danação de uma letra hebraica? É isso aqui exatamente que acontece. Uma pessoa, ela cresce sem o conhecimento da Torá, e ela tem a letra hebraica dentro de si, só que essa letra hebraica ela está toda apagada, ela está, capturada por forças impuras, e ela acaba perdendo partes, né, dentro da alma do ser humano, e aí o ser humano ele acaba não conseguindo mais entender a Torá, ou seja, a Torá para ele se torna um livro metafórico, que não tem importância, um livro do passado, e etc. Né? Quando isso acontece, é lógico que é interesse das forças impuras, porque elas se agarram à pessoa, elas se agarram e ali elas começam a se alimentar. Então, quanto mais a pessoa ela se afasta da Torá, mais ela mantém, né, essa questão do apagar dessas letras. E quem nunca manteve contato com a Torá? Tem as letras, e tem a possibilidade agora de, aprendendo a Torá e as meditações cabalísticas, né? A gente tem ensinado a Torá já há um bom tempo, ainda vamos chegar na questão das meditações cabalísticas, porque é algo muito perigoso, muito perigoso. Se não fosse assim, os judeus não responderiam muito seriamente essas questões. Não é algo que é para você usar em benefício próprio, para ganhar dinheiro, apesar que muitas pessoas fazem isso. E é algo que tem que se aprender profundamente. Então, toda essa questão de se entender, essa simbologia da Torá, ela vem exatamente mostrando essa questão das letras da Torá, inclusive na questão do Zayin, quando se coloca no Zayin, no próprio Nun, que são letras com coroa, letras muito santas, como a gente vai ver agora, elas são protegidas. Quando nós começamos a entender um pouco mais a Torá e de tudo que se está falando, a gente vai compreender que o Zayin, na verdade, ele está falando e está demonstrando uma questão ampla de 7 sefirotes, okay? Que são essas 7 sefirotes que estão aqui dentro desse retângulo. E essas sefirotes, elas representam exatamente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam, então, essas 7 sefirotes, olha como né, a questão da força do Zayin. Ele representa essas 7 sefirotes, porque o número 7, como eu disse, além de representar esses planetas, né, que são considerados sefirotes, que influenciam diretamente a Terra, eles também são poderes da alma. Todo ser humano ele tem um cosmo configurado dentro de si. Ou seja, toda a influência desses planetas estão sobre todo ser humano. Então, todo ser humano tem o direito de fazer o que quiser. Seriam como
pessoas que têm a força de definir aquilo que elas querem. Ou seja, você observa a vida de qualquer ser humano, né, quando começamos a vida e começamos a crescer, ficamos maiores, nos tornamos muito egocêntricos, muito donos da verdade. Achamos que conhecemos mais do que os nossos pais. Achamos que somos mais inteligentes que as outras pessoas. Enfim, o nosso ego, que é uma configuração feita pelo Eterno, ele realmente suprime todo o poder da alma. E todas as pessoas, elas têm a possibilidade de estar mexendo nessa árvore sefirótica e mudando completamente a configuração da sua vida, através das meditações cabalísticas, através do próprio estudo que nós estamos tendo aqui agora, a pessoa ela já começa a dar um salto de consciência, ok? Esse salto de consciência, ele é dado conforme as pessoas vão realmente entendendo o que é a Torá. A partir desse momento, a gente entendeu que toda a configuração que nós temos no nosso planeta, né, a nível de 7, ele está configurado dentro de todas as questões. Ou seja, se você pega o corpo humano, está ali a questão da divisão nos membros. Se você pega os dias da semana, os continentes, esses continentes também de mares, as cores do arco-íris, enfim, tudo isso. E é lógico que também no aspecto da alma também se dá essa questão aí, dessa configuração dessa árvore sefirótica. Então, a forma que o Zayin existe, né? E você tem aqui a letra, o Zayin, ele é o 7, é o número 7, e as letras, elas têm uma característica. Eu tenho exatamente, eu deixei aqui sem estar nada escrito para a gente ir escrevendo devagarzinho, e as pessoas vão aprendendo, né? Não de uma forma maçante, mas bem legal, como se escreve. Olha só, eu tenho um Zayin aqui, né, no começo da palavra, que é um Z. Olha só. Okay? Então, ó, o Zayin, ele representa um Z. Logo depois, eu tenho um Yud, e ele representa, pode ser o I, ou o Y. Está aqui, ó. Okay? E eu tenho aqui, ó, esse Nun final. Está vendo aqui? O Nun, ele é a mesma letra, né? Ele é essa mesma letra aqui, ó. Só que quando ele assume, né, o final de uma palavra, ele vem aqui para o final, ele perde essa ponta, ela abre e ela sofre um alongamento, ok? Então, ela sofre esse alongamento. Sim. Ela sofre um alongamento. Deixa eu só mudar a configuração aqui da letra para a gente ficar com as fontes iguais. Ela sofre um desdobramento e aí ela vai, ao invés de continuar, ela desce, ela vem para baixo. Foi preciso também construir essas letras por causa do lado negativo, então essas letras tinham que se defender de uma certa forma dessas forças impuras, né? Porque o Eterno, ele construiu um mundo com forças puras e forças impuras. Se o Eterno ele te enchesse da luz dele, você se anularia. Você não ia querer mais existir. Você ia querer ficar totalmente ligado ao Eterno e você desapareceria dentro do consciente dele, porque não tem como. Não tem como nós, seres humanos, ainda que tenhamos uma alma divina, não tem como nós ficarmos como uma unidade, como um ser único, com também nossos desejos, nossas vontades, se não existisse o lado negativo.
Só que o lado negativo, ele também é perigoso, ok? Então, gente, vamos lá. Só para a gente ter uma explicação, porque eu gosto de ir levando. Depois, na letra 1, a gente vai de novo falar sobre isso. Né? Eu estou falando aqui do NUM, porque a gente está usando ele aqui no final, e ele representa a letra M, ok? Ele é representado pela letra M. Aqui. Então, eu tenho aqui ó, a palavra design, tá bom? As letras não estão muito bem padronizadas, mas tudo bem. Então, eu tenho escrito aqui Zain, que é o nome da letra. Então, eu tenho o Zain em si, que é o que nós mostramos aqui, e aqui eu tenho o Zain escrito. Veja, o Zain, ele é um Z, o Yud, ele tem um som de Y, I, e o Nun é um N, né, no final, que assume a sua forma imunda. Para a gente Tá mudo, hein? pessoal voltar, essas coisas acontecem, Já são botei pra você. várias. Botei pra você. Infelizmente, ao mesmo tempo que a tecnologia ela permite a gente Eu vou entrar por aqui. estar bem conectado, ela tem esses problemas também, tá bom? Então, eu peço desculpa para vocês, mas é involuntário e tem coisas que tem que acontecer. No final, só vai ver a aula quem realmente tem que ver, pode ter certeza. São dificuldades que acontecem e não tem como nós prevermos, né? Então, vamos esperar aqui ver se mais alguém volta, alguém entendeu, né? Ele está refazendo aqui. Boa parte da aula foi apagada, porque quando desligou aqui, tirou os lembretes que eu boto de estourar, então acabou apagando aqui os lembretes. Vou colocar mais um pouquinho para ver se as pessoas entenderam. Alguém aí com o som aí ligado, tá uma mixagem boa aí. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, seja bem-vindo. Então vamos só esperar um pouquinho para ver se entra mais alguém, né? Shabbat Shalom, Moré André. Shabbat Shalom a todos. Tudo bom? Tudo graças ao Eterno. Muito bem, então. Espera aí que a gente, nossa aula vai ser muito legal. Olha, tem que desligar os microfones aí, senão vai dar microfonia e a aula não vai produzir. Só deve ficar o microfone do Morê. Eu posso desligar por aqui. Espera aí. Vou aumentar a folha.
Então, vamos lá, gente. Acho que tem... A Márcia está aí, a Marli, algumas pessoas talvez não voltem, né? Mas tudo bem, né? Ok? Muito bem. Hoje a gente vai falar de coisas muito importantes, né? Porque a Torá, ela traz informações precisas e profundas daquilo que o Eterno ele quer falar, né? E não daquilo... Tá muito baixinho o som, retorno para mim, por favor. Alô, tá me ouvindo? Tá muito baixinho. Tá, deve ser o som da senhora, porque eu acho que todo mundo está ouvindo. Então é o meu som. Eu acho que se alguém puder ajudar e falar o que está acontecendo, se é o som ou não, né? É o aparelho dela lá, mestre. Eu estou lhe Ok. ouvindo muito bem, estou lhe ouvindo muito bem. E Tá. continuo aconselhando as outras pessoas que, por favor, fechem seus microfones. Só deve ficar o do Moré, porque senão vai dar microfonia e não vai dar para ninguém ouvir. Vamos retornar aqui rapidinho, tá? Para a gente não perder a aula. Então, nós temos aqui, como eu falei na palavra Zayn, vou ter que escrever de novo, que apagou tudo, eu não salvei a aula, né? Acontece, às vezes a gente tem que correr um pouquinho, e aí, né, a gente acaba esquecendo alguns detalhes, ok? Então, eu tenho aqui a palavra Zayn, para a gente lembrar, para quem não estava na aula, o Zayn, ele tem um som, né, de Z, ok? Ele tem um som de Z. Um instantinho. Então, ele tem um som de Z, ok? E o Yud, ele tem um som, né, de, como eu falei para vocês, ele tem um som de OY, OI, tem um mesmo som. Então, eu tenho aqui, ó, só que a gente escreve o hebraico da direita para a esquerda, ok? E eu tenho um Nun, que vai ter um som, né, de N. Então, eu tenho a palavra Zayn. Onde está o A? Para frente a gente aprende isso, né? A gente está numa aula básica de hebraico, escrevendo a letra nome Zayn. Aqui no final, eu tinha falado para vocês que era um Nun, e que o Nun, quando ele passa para o final da palavra, ele tem essa perninha aqui, ele se estende, ela desdobra e fica maior. Está vendo aqui? É a mesma letra, mas com uma configuração diferente, ok? Olha só. Mas o que acontece? Além disso, esse Zayn, essa forma de expressão do divino, ela também representa aqui, olha, ela representa aqui o homem, olha só, o homem, porque aqui representa um órgão sexual masculino, veja que ele se estende, né? E se estende além da parte de cima, olha. Então, ele é o órgão, representação do órgão masculino, e a outra letra, ela representa, né, a mulher. Ela não tem uma projeção para fora do corpo. Ou seja, ela segue reto como um corpo de uma mulher. Ok? Bom, as duas letras, elas são 50, não é isso? Então, 50 do Nun e 50 do outro Nun. Logo, um casal, eles formam 100, não é isso? 50 mais 50, 100. Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar. Muito bem. Então, o Nun nessa palavra, ela vai representar, o Zayn, ele representa uma arma, ou seja, uma arma onde você pode se defender do inimigo. O Zayn em si, ele é formado, né, por um Yud, por um Vav, ele é formado por uma letra Vav. O Vav foi a letra da semana passada, então a gente sabe que um Vav tem valor 6, né? O Vav tem valor 6.
Olha ele pertinho do Zayn, como há uma diferença. E ele é coroado, coroado por uma letra Yud, ou seja, ele recebe da letra Yud uma coroa. Então, ela faz uma junção aqui com, né? Ela faz uma junção com o Zayn aqui, não tem como eu virar a letra, sim, então ela afirma aqui, ó, ela forma o Zayn. É lógico que não tem essa perna de baixo, mas não tenho como trabalhar aqui, né? Ela forma o Zayn, e aí ela vai formando também as coroas do Zayn. Tá vendo aqui? Lembrando, essa parte aqui não existe. Aqui a gente está fazendo uma analogia à questão de como funciona. Então, ela é coroada aqui, né, pelo Yud. Então, essas duas letras, Yud mais Vav, formam a letra Zayn. Isso traz, dentro da árvore sefirótica, uma grande explicação. Porque se a gente vê o Zayn em si com a coroa, e que ele representa também os astros, a gente entende que as 7 sefirotes inferiores são representadas, né, pelo Zayn, que é o 7, como tudo que nós explicamos anteriormente é formado pelo Zayn. Já esses 3 pontinhos, que são a coroa, eles arremetem às sefirotes superiores. Quer dizer, se essas sefirotes não mantiverem as outras sefirotes, ou seja, isso a gente está falando em nível de alma, uma alma de um ser humano não ocupa todo o universo, tá? A alma de um único ser humano ocupa todo o universo. O que nós temos dentro de nós é apenas um dedinho da alma, um dedinho, pontinha do dedinho dentro de um sapato. Então, isso para pessoas normais. Cabalistas, eles vão botar o pé, eles vão entrar, eles vão, né? Para você ter uma ideia, quando o Eterno fala, Moshe, tira a sandália dos seus pés e venha para onde eu estou. Porque o local que você está pisando é Terra Santa. As pessoas logo imaginam que tem que tirar a sandália, logo imaginam que tem que, sabe, criar um monte de situações, etc. Fazem um monte de coisa, mas o que o Eterno está falando aqui é o seguinte: saia do seu corpo e venha para o mundo da alma. O mundo da alma é santo, não é esse mundo. Esse mundo não é santo, esse mundo, ele depende, como aqui na questão do Zayn, atrair a santidade para si. Então, o que acontece? O mundo em si, ele não é santo no nível de santidade de Torá. Ele é um mundo onde você tem que atrair a santidade. E para que você atraia a santidade, é necessário que você compreenda a Torá nos seus níveis mais profundos, através de Shabbat, festas, Sitsum, das suas vontades, daquilo que você tem vontade, etc., para que a Torá ela possa se expandir dentro de você. Então, a letra Zayn, né, ela é uma letra muito forte e ela representa uma arma, representa uma defesa contra essas forças. Além disso, ela também tem a numerologia 7, como nós explicamos anteriormente. O 7 ele está configurado na maioria dos pontos geográficos, né? Inclusive, eu não citei também, mas nas questões de céus, são 7 céus, porque 3 céus tiveram que ser quebrados, né? Foram destruídos para que o ser humano ele pudesse existir. Existe toda uma metáfora através disso, para uma explicação mais profunda. E esses 7 céus, eles são descritos na Torá. Também a configuração da anatomia do corpo humano também
é feita assim, né? Ela é feita de uma forma onde nós podemos ver que existe um pensamento, uma força muito maior do que nós possamos imaginar, né? Do que nós imaginamos, porque há de se entender que a Torá só deveria ser escrita somente dentro de um âmbito, vamos lá, ainda que assim também seja, mas só espiritual, não importando-se muito com a questão do ser humano, da descrição dos continentes, etc. Mas isso Moshe consegue fazer há 3.800 anos atrás sem ter nenhum artefato tecnológico que o pudesse ajudar. Então, ele já sabia a configuração, porque, de uma certa forma, ainda que toda a Torá ela tenha sido estudada e chegou até Abraão, através de Shem, filho de Noa, e os estudos vão sendo completados, e até hoje são, né, ou foram anteriormente pelos nossos sábios, eles também tinham que ter uma espiritualidade muito elevada, primeiramente para entender os conceitos, né, e também para que eles pudessem trazer dentro desses conceitos não só uma questão laica, ou seja, que não fosse só um estudo laico, um estudo que ia falar de continentes, que ia falar da divisão do corpo humano, mas que ele também fosse espiritual. Ou seja, a letra em si, ela não poderia estar morta no papel, como é descrito que na Torá o fogo negro foi escrito sobre fogo branco. E na questão do fogo negro sobre o fogo branco, existe um grande conceito, porque ainda o fogo negro, na verdade, temos que transformar em branco, porque as letras elas são vistas na cor branca e são meditadas na cor branca, elas têm que ser entendidas dentro daquilo que está ali, mas o problema são o fogo branco que tem dentro da Torá, que é o fundo da Torá que só Mashiach pode revelar. Tão grande é o nível de profundidade da Torá que nas letras pretas em si se entende um pouco desse conceito. Lembrando que a gente viu que são 5 níveis, vezes 5 níveis, vezes 5 níveis, que vão totalizar 125 degraus de entendimento. O entendimento em si, ele não pode ser dado somente na questão intelectual. Ainda que veio, né, a existir muitas escolas que estudaram Torá, Kabbalah, tudo dentro de um nível somente intelectual. Ok? E quer dizer, dentro, né, desse nível, você não alcança muita coisa, porque é só a intelectualidade, é só o racionalismo em si. E haja visto, no nosso mundo, o racionalismo é o que dá mais confusão, né? Porque os racionais, né, não vamos colocar generalizar, mas entre aspas, são os que menos creem em Deus, porque eles querem uma racionalidade que tangem a questão científica e não colocam também a espiritualidade em si. Enquanto as letras elas são vivas e elas descrevem, né, essa questão de toda essa parte científica e toda a genialidade, nem se pode falar isso da Torá, porque seria muito maior do que isso, mas vamos colocar assim, porque é o nível que a gente consegue entender. Que as pessoas têm que dar esse salto mental, esse salto espiritual, como Moshe fez na questão da sarça ardente, e começar a entender agora como essas letras funcionam. Ao entender como as letras funcionam, então eles começam a entrar em contato com as letras, como nós vamos entender breve, um pouco nessa aula, um pouco na outra aula, e tudo isso é feito com muito esforço, né? A pessoa não pode hoje vir aqui, olha, eu vou assistir uma aula hoje, amanhã eu assisto outra, hoje não está legal,
amanhã pode, sabe, de repente vai estar melhor. Então, não, eu gosto mais daquela paraxá, porque é proibido que você goste mais de uma parte da Torá do que da outra. Você tem que gostar de toda a Torá. Não existe na Torá nenhuma parte que você possa falar, poxa, essa é mais legal, essa é mais bacana, e a outra não é. Por quê? Se assim se faz, se assim a pessoa entende, ela acaba quebrando uma parte da Torá. Ela não tem um entendimento, como nós vimos, toda a Torá ela é formada da letra Re, ok? Então, é proibido isso. Muito bem. Então, quando a gente pega aqui a letra Nun, e estamos fazendo uma anatomia, porque ela tem o seu valor real, e logo que nós acabarmos de aprender as letras, vamos entrar nas questões gemátricas, né? As questões do aprendizado dos 32 caminhos de gematria, se assim for da vontade do Eterno, e se assim Ele me permitir e me der vida para isso. Então aqui também, além, né, dessa questão do Zayn, a gente também tem uma numerologia, uma gematria, né? Pelo menos nesse nível mais básico de gematria que a gente procura ensinar por enquanto, você tem uma gematria que você... Você vai ter 67, não é isso? Ali você tem uma 67, e se você pega a letra Zayn, né, o 67, e agora você soma, né, você faz uma somatória aqui, você vai ter o 13, 6 mais 7, 13. Todo mundo sabe que o 13, ele representa algumas coisas, né, em nível de Torá, o que é o amor, a Havá, ele representa Errad, que o Eterno é um, que não existe outro Deus, outra divindade além do Eterno, né? Então, tudo isso é representado pelo Zayn, finalmente, na sua parte final, na sua somatória final. Então, ele representa também que o Eterno né, Errad. Ele vai levar a questão aqui do Keter, ou seja, olha que coisa incrível. Então, se você não ativa e não conserta cada uma das sefirot, até que em nível de Neinor você possa consertar essas sefirot para, então, futuramente, se você sentir que tem força e se tornar um judeu, fazer uma circuncisão, avançar, né? Lembrando que não é obrigatório que a pessoa ela faça uma conversão, não é obrigatório que a pessoa ela realmente faça uma circuncisão sem que todas essas sefirot estejam consertadas, porque agora nós passamos por uma questão que foge à questão do emocionalismo. O emocionalismo, ele entra dentro da fé e ele ocupa alguns momentos da nossa vida. Mas a questão em si de decidir qual é o tipo de relação que você tem que ter com a Torá, ela tem que ser, primeiramente, lógica. Ela tem que ser lógica, você tem que se colocar em observação qual é o nível que você está e qual é o nível que você quer alcançar. Por exemplo, uma pessoa para chegar aqui em Hesed, nessa Sefirot, já com tudo corrigido, é extremamente complexo. É extremamente complexo. E uma pessoa que talvez esteja aqui em Netza, né, que representa o Moshe, talvez ela tenha que, poxa, olha, não está dando para mim, eu tenho que voltar aqui para Yesod, ficar um tempo aqui,
organizar algumas coisas para depois sim, aí eu chego aqui com a certeza absoluta. E assim sucessivamente eu vou consertando e vou indo para o próximo passo. Lembrando que não é nada fácil, não é? Você vai chegar agora e depois da gente sair de um sistema curto-circuitado, sair de uma situação complexa de idolatria, que não é mole, que não é brincadeira, e agora tem todo um conserto para se fazer, né? Por quê? Na questão lá em si, essa árvore aqui, ela era totalmente diferente. Dentro dessa árvore, como a gente já falou algumas vezes, todos os conceitos eram antagônicos ao conceito que está aqui. A gente pode citar alguns. Olha só, a gente deve servir ao Eterno sem interesse nenhum, né? E lá, né, e eu pude comprovar isso essa semana, lá é tudo por interesse. Eu vou fazer isso porque o Eterno vai me dar isso. Vai lá porque a vitória é sua. Não é assim mesmo, eu não estou fazendo nenhuma Lashon Hará, eu estou falando a verdade, é assim mesmo. Então, tudo lá tem um preço, né? Tudo tem que ter um preço. E, enfim, então é uma árvore que ela é antagônica à Torá, enquanto a Torá fala para nós servirmos a Deus sem nenhum interesse. Lógico que a gente vai citar algo muito legal agora, para que a gente possa continuar essa história do Zayn e possamos entender mais profundamente. Quando nós temos aqui as tábuas, né, as tábuas do mandamento, o que acontece? Nessas tábuas, elas foram mostradas, né, assim para nós, elas têm um desenho. Elas têm um desenho. Isso aqui é uma tábua de Hollywood, tá? Ela não tem nada a ver com a Torá, e a gente vai entender por quê. Ela não tem o conceito de Torá, porque, na verdade, a Torá, ela não tem essa forma, porque ela não pode ter lapidação, tá vendo? Ela não pode ser lapidada. Você não pode lapidar a Torá. Gente, liga o microfone, é esse cachorro latindo. Ô, Márcio, o cachorro é meu. Desculpa, gente, não tem como eu falar a boca dele. Amore! Tá bom, desculpa. Veio esse filhinho aí para mim agora, toda madrugada me ajuda aqui, está em cima de mim, que é colo, mas é assim mesmo. A gente acha que perde os filhos, a gente quer uma outra companhia, mas está servindo de alarme. Ó, agora você foi falar, Bilê, fica quieto! Desculpa aí, gente. Para de gracinha, rapaz. Então, vamos lá. O que acontece? Então, a Torá, ela não pode ser lapidada, ela não pode ser lixada, ela não pode perder o Yud. Você vê, o Yud é a letra que é menor, mas em contrapartida, ela é a letra que inicia o nome do Eterno. Olha que coisa incrível. Então, ela não pode ser tirada. Então, se você, de uma certa forma, você pega uma lixa, né? Você pega uma ferramenta e começa a querer mexer, querer, sabe, misturar seus sentimentos, misturar que agora você vai ter uma nova vida, e aquela coisa toda, e toda aquela questão de andar em níveis, né? Antagônicos à Torá, mas que de uma certa forma te leva para uma espiritualidade também antagônica à Torá. Quer dizer, você quebrou a Torá, você trocou alguma letra, né? E como que a gente chega a essa explicação? Por que eu, né, peguei e mudei de repente? A gente estava falando do Zayn, que também é ligado às 7 leis de Noah, né? E também não tem que ser assim, tá? Não tem que ser 7 leis de Noah. Você baixa o seu ego para seguir 7 leis de Noah, mas ensaia a Torá como de Noah, assumindo sobre si uma responsabilidade daquilo que dá para você fazer, porque muitas coisas não dá para a gente fazer.
Não dá, tem muitas coisas que a nossa cultura suprimiu. E existem também muitos mandamentos que são metafóricos, assim, são coisas da alma, são situações, são luzes que devem ser consertadas dentro da alma. E que, de uma certa forma, devido a muita cultura, a muitas questões, por exemplo, a nível de interpretação, fazem com que a pessoa ela não encontre a Torá de verdade. Ela fique presa numa religião, muitas vezes muito mais pesada do que a religião que ela participava anteriormente. E a pessoa acaba se sentindo morta. A pessoa ela fica totalmente engessada, ela começa a se sentir um alienígena no meio das multidões, e ela fica totalmente engessada. Então, ela deve ter uma vida prazerosa, com limitações, lógico, não quer dizer que a pessoa não vai ter limitações, ela acaba inflando o seu ego, e ela acha agora que ela está dentro daquele grupo da salvação, como a gente sabe que existe um monte, só nós seremos salvos, só nós faremos parte do novo mundo, mas infelizmente as pessoas, elas estão, assim como eu estive, assim como muitos estarão e terão que consertar, muito enganados. Porque a Torá, ela tem um princípio básico que vai fazer com que todas as outras leis funcionem. Ame ao Senhor, seu Deus, de toda a tua alma e de todo o teu coração. E se você ama o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma e de todo o teu coração, você automaticamente amará ao seu próximo como ti mesmo. E aí, existe a questão do servir o eterno. Por que a pessoa serve? Ela serve com interesse de ter uma bênção, ela serve com interesse de ser um profeta, ela serve com interesse disso, daquilo, e também o outro que está servindo vai levar o outro a servir a Deus, porque Deus é muito bom e ele vai abençoá-la, pode deixar que vai resolver aquilo e aquilo outro, e até mesmo vai curá-la. E as pessoas não esquecem que o Eterno, ele é amor puro, mas também que ele é sentimento, e que também ele pode se magoar, e que também ele pode se irar, e que também ele não é um tolo, lógico que não. E que também, quando ele fala para você amar o próximo como a ti mesmo, é porque ele mesmo está dentro de cada próximo. Ainda que aquela pessoa não tenha nível de Torá, mas ela anda, respira, ainda que ela faça muita coisa errada, o Eterno está dentro dela. Aí é lógico que não existe aquela expansão onde ele toma o controle de tudo e a pessoa já não tem mais como agir. Ela é uma unidade, ela é um fragmento, ela é uma partícula turua da alma do Eterno, que se dividiu em vários, conforme foi decaindo dos mundos, essas gotas espirituais, que foram se condensando, umas como planetas, outras se condensaram como grãos, outras se condensaram como árvores, outras se condensaram como animais, outras, sabe, como minerais. Olá. Murê? Oi, pode falar. Desculpa. Eu gostaria de pedir que essa aula fosse para a cura de Luiz Henrique Pixeira Romano, filho de Elizabeth Lobo Pixeira, que acaba de sofrer um acidente de moto e está muito mal no hospital. Obrigada. Então, que assim seja. Nossa reza, que todo nosso esforço seja para o bem da alma dele e como o Hashem quiser que seja a caminhada dele, né? Que isso aí eleve a alma dele, que ele possa seguindo como um eterno desejo. Muito bem, então, gente, o que acontece? Então, esses fragmentos de alma, eles estão ancorados aqui nesse mundo, seja até mesmo no mundo mineral e etc., como partículas da divindade, mas eles estão ancorados, assim como o navio, ele fica
fica ancorado no mar através ali, né, que só para quando desce aqui a âncora em si, né, e ele fica parado. E a âncora da nossa alma nesse mundo é o nosso corpo. Nós não somos seres biológicos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência biológica que demora para uns muito tempo e para outros quase nenhum tempo. Muito bem. Então, o que acontece? Esses dois segredos vão fazer com que você guarde as outras leis. Porque cada lei ela vai estar inerente a uma dessas 613 luzes que tem que ser consertada na alma do ser humano. E não adianta que, se o ser humano em si, seja ele quem for, não consertar, ele vai ter que retornar. E vai ter que retornar, e vai retornar nem que seja 613 vezes. E aquilo que ele tem que passar, e aí entra uma questão muito profunda dentro disso que eu sempre falo, hoje você vê um show de curas, etc., tá? Mas eu quero ver pegar uma pessoa sem perna e fazer as pernas dela crescerem de novo, né? Tem até um filme do Deadpool, né? Eu vi esse filme muitos anos atrás, e cortam a perna dele e de repente a perna vai crescendo de novo. Faz isso. Não faz, porque o Eterno, ele fez com que houvesse uma situação natural onde isso não pudesse acontecer. Aquela pessoa, de uma certa forma, tem que passar por aquele tipo, vamos colocar, de humilhação, aquele tipo de constrangimento nessa vida toda para que ela possa consertar e algo que aconteceu no passado, mas também não é um castigo. É uma forma dela elevar a alma dela. O problema é que todas as pessoas interpretam isso como se fosse um castigo. Gente, lembrando, se daqui um tempo a aula cair, foi porque vai acabar o tempo e aí a gente volta novamente. Sempre que a gente for interromper a aula, vai ser por conta de algum problema técnico, sem eu me despedir, tá bom? Então, gente, você está entendendo? Então, nós nascemos com uma missão. Nós temos que descobrir qual é a missão da nossa vida. E qual é a missão da nossa vida? Então, a minha vida, acima de todas as coisas, o próximo cometido. Essa é a missão. Ah, mas e aí, Shabat? Sim, guarda o Shabat, vai seguir a Torá, isso é tudo isso. Mas os dois maiores mandamentos são esses. Por quê? Se você amar o Eterno acima de todas as coisas, você vai guardar o Shabat, aí quando você acabar o Shabat, eu guardei o Shabat, tá bom? Agora você me dá um carro, me dá saúde, me dá prosperidade, porque... Tá entendendo? Não é assim que funciona na Torá. Porque você está fazendo tudo isso por questão de elevação da sua alma e da alma que está ao seu derredor. Pode ser o maior assassino que vai estar ao seu derredor, você tem a obrigação de rezar por ele. Você tem a obrigação de guardar a Torá por ele, porque, independentemente do que está sendo influenciado por Gevurah, por uma parte negativa, existe dele uma alma que é divina. E que, para bem de toda a humanidade, como eu disse, todas as almas, né, elas são uma só alma que vem de Adão, todas elas vão ter que serem corrigidas juntas. Não haverá uma correção individual. Não é como diz lá no livro de Edom, que a salvação é individual. Isso é mentira. A salvação ela é coletiva. Quer dizer, a missão é para todos, não é só para eu e você. É para todos. Todos nós teremos que nos retificar. Todos nós teremos que parar de um ficar brigando com o outro, um falar que, sabe, aquela coisa toda. A gente vai ter que entender, inclusive a gente vai ter que entender quando a pessoa não consegue chegar na Torá. A gente vai ter que entender essas coisas. A gente vai ter que entender quando
as pessoas, elas erram, e que elas vão errar porque o Eterno quis, por incrível que pareça, o Eterno quis que ela errasse. Vamos lá, uma pessoa que fez algo muito ruim em outra vida, ela tem que receber algo que também vai fazer ela notar aquilo que ela fez. Como isso seria feito se não existisse uma outra pessoa que fizesse aquilo com ela? Mas que essa outra pessoa também tivesse que consertar algo que estava lá atrás, ou que tenha que consertar algo lá na frente. Então, existe um mecanismo espiritual que a gente não consegue, só através da Kabbalah, da Torá, muito estudo, e a gente muitas vezes não consegue entender, justamente por essa questão desse desentendimento do que é a Torá em si. Inclusive, hoje eu falo categoricamente do próprio judaísmo em si. Do próprio judaísmo em si. Por quê? Amar o próximo, está escrito na Torá, abra suas portas para os pobres. Receba bem o estrangeiro. Se um estrangeiro quiser se converter, você tem que abrir as portas. Eu acho que não vai ser de qualquer maneira. Eu sei como as coisas funcionam, né? Eu tenho uma mente aqui, já passou tanta gente aqui, eu sei como as coisas funcionam. Então, o que acontece? Mas essa é a grande jogada da Torá. Inclusive, quando você pega as profecias, os escritos sagrados que vão falar do fim do tempo, está envolvendo todas as nações. E que as nações elas vão ter uma grande lição, e que elas vão começar a seguir a festa de Sukkot, que eles vão ter que escutar o que Israel está falando. Lembrando que Israel é todo aquele que é direto a Deus, que conhece a Torá. Porque a Torá, ela é um livro da alma, todo mundo tem uma alma. E o que acontece? Todo aquele como Ruth, como Rabi Akiva, como o próprio Obadias, que é o único profeta convertido na Torá, eles aprenderam o que é a Torá. E o que Deus colocou dentro deles? Eles romperam a barreira do corpo, botaram a sua divindade interior, a sua alma, junto com a divindade externa, que é o Eterno. Vocês já pararam para pensar isso? Então, você quebra todos os limites da barreira do seu corpo. Cada ser humano, ele também tem 7 áureas que o envolvem. Ele quebra essas barreiras e aí ele sai do seu corpo e ele vai de encontro ao Eterno. E aí sim, ele consegue buscar um pouco da divindade para dentro dele, lembrando que essa divindade ela é como um conta-gota, é um pingo. Não pode, o Eterno não pode botar tudo dentro de você, ele entrar em você, ele ser você, etc. Por quê? Você se anularia, acabaria, você se fundiria com o todo, você confundiria as linhas do tempo, você confundiria os entendimentos, você não conseguiria alcançar a intelectualidade do Eterno. A gente vê que se uma pessoa, a gente vai falar a nível laico, vai para uma aula de física com um bom professor, a pessoa já sai de lá com a cabeça bem complexa, né, de todos os cálculos que tem que se fazer, etc. Enfim, não dá. Isso a nível humano. Então, é assim que acontece. Também o Zayn, ele é a representação do mês de Sivan, ok? É o terceiro mês que nós temos. Em 7 de Sivan foi entregue a Torá. E 7 vezes 7, 49. No 50º dia, a representação que se recebe a Torá. O 7º dia também é o Shabat. Viveremos por 7 milênios até que venha a correção completa através de Mashiach. Então, veja, tudo está ligado a esta letra, que tem som de Z. Inclusive,
essa questão do mês 7, ela está ligada à tribo de Zebulun. Vamos lá escrever aqui Zebulun, para a gente aprender, né? O Zain, eu tenho um Z aqui, olha, deixa eu botar aqui em português. Então, eu tenho um Z, ok? Olha lá, porque eu tenho um Zain aqui, ok? Eu tenho um bait, né, que na verdade não é um bait, olha aqui, ó, não é um bait porque ele não tem um pontinho interno. Então, ele, ao invés, né, essa letrinha, ao invés dela ter um som de B, ela tem um som de V. Toda vez que eu vejo essa letra bait, tem um pontinho dentro, ela se torna o veit, ou seja, ela não é mais o B, ela é o V. E eu tenho que prestar muita, muita atenção nisso, porque pode se escrever Zebulun ou Zebulun, mas se muda totalmente a questão da letra em si, ou seja, a letra ela já não tem mais o mesmo som. Quando muda o som, também muda-se a perspectiva do que ela representa dentro da Torá, ok? Lembrando que a Torá, como eu disse, não é como as outras línguas que você pode fazer correções, evoluções gramaticais e etc., né? Mas ela é uma letra que ela é eterna, ela não pode ser mudada. Então, como eu tenho um veit, ó, não tem um pontinho aqui, deixa eu fazer um pontinho para que vocês possam ver, as pessoas, né, possam ver. Por quê? Para que a gente possa aprender como funciona. Vou botar ele bem pequenininho aqui, o máximo que dá. Ok. Vou passar um pontinho. Ficou bem grande. Eu diminui ele. Olha lá. Se ele tivesse aqui, ó, então seria, olha lá, o bait, olha lá, o pontinho dentro dele, tá vendo? Como não existe, então ele é o bait, ele é um V. Então vamos lá, vamos botar o V aqui. Vou tirar ele aqui de dentro. Ok. Então, qual é a letra que a gente vai inserir agora? O V. Enquanto você vai vendo, a gente falando, você pode copiar no caderno e você está aprendendo um pouquinho de hebraico, né? Então, já o Vav, a gente está vendo que agora ele tem um pontinho, né, na sua barriga. E o Vav, ele pode representar duas vogais e ele também pode representar a letra V. Quando ele está com esse pontinho na sua cabeça, está que nem um Pelé jogando bola, cabeceando, ele tem o som de O. E quando ele tem na sua barriguinha, ele tem o som de U. Mas eu não vou falar disso, que já vou voltar aqui para falar desses sinais, só para a gente saber que agora ele não tem mais um som de uma consoante, mas de uma vogal. Então, ele representa a letra U, ok? Vamos lá. Então, ó, o U. Então, Zeru, né? E eu tenho o Lamed agora. O Lamed, ele tem um som de L, ok? Então, ele é o L. Aqui, ó. Botei maiúsculo. E temos um Nun final, que também faz o nome da própria letra aqui, ó. Temos um Zain e temos um Nun final. Nós temos aqui um M, Zebulun.
e muda muita coisa quando você escreve com M, etc. Já algumas vogais, né, que são chamadas de necudote, elas vão ser escritas embaixo das palavras, no meio, mas elas nunca substituem ou entram no meio da palavra. Por quê? Apesar de elas fazerem parte da cultura hebraica, elas não podem modificar. Eu entro com esses dois pontinhos aqui, etc., eu mudei a configuração que foi escrita a Torá. Por isso que existe a condição de, na diáspora, se escrever a Torá com esses pontos, e esses pontos também são muito importantes para os cabalistas, porque se você parar para observar, são sefirotes, são andadas de sefirotes, né? E mais tarde nós falaremos também sobre onde ocupa cada um desses sinais na Torá. Então, aqui eu tenho um Sheva, tá? Aqui eu tenho um Kibbutz, ok? Um Kibbutz. E aqui eu tenho um Bolen, né? Um Erik, perdão, gente. Eu tenho um Erik, ok? Aqui no pontinho, eu tenho um Erik. Eu dou um conselho para as pessoas que estão estudando. É bom aprender o nome desses pontos, mas o mais importante para você que não quer dar aula de hebraico é aprender o que ela representa. Muitas vezes, né, não que você não possa voltar depois e aprender, mas muitas vezes você perde muito tempo aprendendo e gravando esses nomes, que é bom, e aí você fica ancorado ali, né? E depois você vai chegar lá na frente e você vai ter esquecido tudo. Então, é bom que você grave, que é um E, né? Existem regras gramaticais que a gente vai ver mais à frente sobre essa questão do Sheva e etc. outras questões. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, a gente tem uma tribo que começa e ela tem o nome de Zebulun, ok? Zebulun, ela é feita de uma tribo de comerciantes, né? Então, era uma tribo de comerciantes e era uma tribo que levava o sustento para a tribo de Sarrá, para que a tribo de Sarrá pudesse estudar. Então, era obrigação de Zebulun eles trazerem um sustento para as tribos, para que a outra tribo de Sarrá ela pudesse estudar a Torá. Por quê? Zebulun, ela faz uma ligação, que a gente vai ver na árvore sefirótica, né? Que ela liga Biná com Tiferet. Veja aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar bem, para que a gente possa ver aqui a configuração. Diminuir um pouco, não me cabe aqui. Ó, então ela liga entendimento, Biná, até Tiferet. E o Zain é essa ligação que está aqui, ó. É a letra de número 17, ok? E ela vai fazer essa ligação aqui. Se a gente tem 10 sefirot mais 22 letras, né, a gente vai ter 32 caminhos de Torá. Olha que legal. Então, daqui de Biná, que é entendimento, até eu chegar em Tiferet, eu tenho que passar aqui por Zebulun. Como ela representa o mês de Sivan, que é o terceiro mês do calendário hebraico, ela também representa o terceiro atributo de misericórdia. Assim como ela também vai representar o que nós chamamos de três na Torá, né? Moshe, Miriam, Aharon, enfim, alguns nomes ligados a essa divisão de três, né? Das sefirotes, ok? Muito bem, gente. E aí, o que acontece? Quando você descobre tudo isso, né, que eu vou passar no final da aula, vou passar um site da Rabat, para que vocês possam estudar mais sobre a questão da letra Zain, né, porque
são muitas informações, ela representa a Torá num nível muito profundo de entendimento, porque, na verdade, a Torá, ela não é só dividida em 5 livros, mas também em 7. Quando você chega em níveis de cabala mais profundos, né, você vai entender que a Torá, ela se divide em 7, porque nela existe na Parashá Beha'aloterra, eu tenho uma dificuldade para falar essa palavra, ela é configurada por dois nuns de cabeça para baixo, ok? Isso está em Bar Midbar 10. Então eu vou ver se eu consigo aqui com a minha câmera mostrar para vocês, né? Essas duas nuns de cabeça para baixo, ok? Elas ficam assim exatamente, ó. Elas fecham o capítulo de cabeça para baixo. Deixa eu ver se eu consigo, na verdade, fazer uma cópia da Torá aqui rapidinho para que a gente possa entender, né, aqui nesse ambiente virtual, como tudo isso funciona. Deixa eu só achar aqui a passagem. Está em Números 10, barra 10, no capítulo 34. Na verdade, no capítulo 35. Né? Antes da descrição do capítulo, deixa eu pegar o capítulo aqui. Número 10. Gente, eu tenho muita dificuldade, às vezes, porque está uma coisa na Torá, o Passuque está de uma forma dentro da Torá, ou seja, 10, mas chega em outro lugar, ele muda, né? Eles mudam, ou eles botam um a mais ou um a menos, geralmente um a mais, e aí você acaba perdendo muito. Dá uma dor de cabeça para resolver isso. Vocês veem como está em hebraico. Inclusive, que legal, né? Porque aqui, olha, está aparecendo um num invertido. Ó. Eu não vou ver se eu consigo ver o segundo num aqui. Ó. Vocês podem ver aqui um num invertido. Ó. Eu ia fazer lá porque eu achava que aqui não tem, mas só tem um. O segundo está após a palavra Israel. Vamos ver um pouquinho mais abaixo. Está aqui. Poxa, que bacana, tá vendo? Legal demais. Ó, aqui no próprio site eu tenho os dois nuns. Olha aqui, ó. Tem um aqui invertido. Tem um aqui invertido. Olha, ele está de cabeça para baixo. Ele está ao contrário. A primeira vez que eu vejo nesse site esse tipo de coisa, tá? Nunca vi, né? Tivemos várias aulas já sobre essa questão, e aqui é a primeira vez que a gente consegue ver esse num. Talvez eles tenham corrigido e colocado agora, né? Essa correção ficou bem legal. Se fosse assim, seria muito bom, porque a gente poderia ver todas as codificações da Torá. Ia ser muito bacana mesmo. Então, aí está escrito, né, que o que acontecia era sempre que a arca fosse colocada a caminho, Moshe diria: levanta-te, ó Deus, e que teus inimigos sejam dispersos, e que aqueles que te odeiam fujam de ti. Né? É a música que, quando vai se abrir a Torá, né, o Arão Hakodesh. Eu esqueci a letra, mas é muito bonita a música, e é essa parte da Torá que é falada. Vai o Moshe, Adonai,
Isso eu vou deixar para o Miró, que é cantor. Mas é uma música muito bonita que se canta durante a retirada da Torá, tá ok? E também é algo metafórico, né? Que a gente vai entender isso futuramente melhor, ok? Então vamos lá. A gente viu aqui que existe esse Num em que o Eterno falava que quando se levava a arca, isso está na paraxá de Terra, Terra, que é a paraxá que a gente falou do candelabro. Vocês lembram do candelabro? E a gente já mostrou cada um dos primeiros passuquinhos de toda a Torá, e que cada um das descrições do candelabro era descrita pelos números de palavras que tinham nesses passuques. Quem lembra dessa aula aí, quem tem acompanhado, lembra. Então, veja, os dois nus, né, eles eram carregados pelos Bnei Israel, existiam as tribos, os responsáveis, eles tinham que chegar antes de Israel, eles chegavam lá 3 dias antes, né, e eles carregavam a arca. Era um grupo de sacerdotes, era um grupo de levitas, ok? Esse grupo de levitas, eles tinham obrigação de ir no deserto, e eles iam lá na frente do Bnei Israel, e eles levavam a arca, ok? Lembra que eu falei para vocês? A arca, ela não era dessa forma assim. Aqui acontecia um segredo, que quando os Bnei Israel, eles guardavam a Torá, a letra que estava em pé, e eles estavam com a arca, olha só, que a letra está assim,